Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre as funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras. Uma função de A em B é sobrejetora quando todo elemento de B ou contradomínio for a imagem de pelo menos um elemento de A. Em outras palavras, a função é sobrejetora se o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Vamos ver como fica no diagrama. Olha só. Olha só, a função sobrejetora. Observem o conjunto A e o conjunto B. Os elementos do conjunto A estão todos eles relacionados com os elementos do conjunto B. Ou seja, esse meu conjunto B, o contradomínio, é a minha imagem da função. Outra característica da função sobrejetora é que eu tenho os elementos do conjunto A, aqui ó, eles estão ligados, todos eles relacionados ao conjunto B, mas não apenas um elemento apenas do conjunto A está relacionado ao conjunto B, e sim mais de um elemento. Então, quando eu tenho mais de um elemento do conjunto A relacionado a apenas um elemento do conjunto B, eu também posso classificar essa função como uma função sobrejetora. Uma função injetora. Uma função injetora de A em B é quando quaisquer dois valores distintos do domínio correspondem a duas imagens distintas do contradomínio. Assim, uma função injetora. Eu tenho x1 diferente de x2, se e somente se a função 1 for diferente da função 2. Vamos ver como fica no gráfico. No gráfico não, desculpa, no diagrama. Reparem que lá na sobrejetora eu tinha um elemento do conjunto A relacionado a dois elementos do conjunto B. Nessa função injetora, eu tenho apenas um elemento diferente relacionado a outro elemento diferente do conjunto B. Ó, outro elemento diferente relacionado a outro elemento diferente. Nunca o mesmo elemento relacionado ao mesmo elemento do conjunto B. Nunca o mesmo elemento do conjunto A, dois elementos do conjunto A relacionados a apenas um elemento do conjunto B. Então, esse meu conjunto B aqui é o meu contradomínio, mas somente os elementos que estão relacionados ao conjunto A será a minha imagem de uma função injetora. Função bijetora. Bom, a função bijetora ela somente será bijetora quando ela for simultaneamente sobrejetora e injetora. Logo, ela será chamada de bijetora. Bi, porque são as duas, né? Injetora e sobrejetora. Quando eu conseguir classificar elas nos dois, assim será, então, bijetora. Reparem como fica no diagrama uma função bijetora, que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ó, eu tenho os elementos todos do conjunto A, tá? Elementos diferentes, que estão relacionados com elementos diferentes do conjunto B. Eu tenho aqui, ó, como uma característica da sobrejetora, eu posso classificar como uma sobrejetora porque todo o meu conjunto B é o meu conjunto contradomínio e é o mesmo conjunto imagem. A mesma imagem de A é todo o conjunto contradomínio. Já eu posso dizer que ela é injetora porque todos os elementos de A diferentes têm relação com todos os elementos de B também diferentes. Por exemplo, eu não tenho dois elementos no conjunto A que tem a mesma relação com um elemento no conjunto B. Logo, eu posso classificar essa função como injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Logo, eu posso dizer que ela é uma função bijetora. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Defina a função abaixo e classifique em sobrejetora ou injetora ou bijetora. Olha a função. Eu tenho um conjunto A com
4 elementos, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, o conjunto B com mais 4 elementos, menos 4, 0, 4 e 8. Essa função ela é definida por 4 vezes os 4x. 4x quer dizer que cada elemento do conjunto A representa o x. Ou seja, se é 4x, eu tenho 4 vezes menos 1, que vai me dar menos 4. 4 vezes 0, que é 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, que é 4. E 4 vezes 2, que é 8. Relacionados. Essa função aqui, eu posso dizer que ela é uma função bijetora. Por quê? Porque ela traz características da função injetora e da função sobrejetora ao mesmo tempo. Quando eu falo função injetora, eu posso dizer que todos os elementos diferentes do conjunto A têm relação com todos os elementos diferentes do conjunto B. Quando eu falo que ela é sobrejetora, eu estou dizendo que todo o meu conjunto B, que é o meu contradomínio, é igual à minha imagem, ou seja, a mesma coisa. Então, eu consigo encontrar as características das funções injetoras e sobrejetoras nessa função aqui. Logo, eu tenho uma função bijetora. Por que bi? Porque traz as duas características das funções, bijetora e sobrejetora. Olha o que diz a nossa definição. A função é injetora, pois os elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Além disso, a função é sobrejetora, pois o contradomínio é igual à imagem, como eu já havia dito. Desse modo, eu tenho uma função bijetora. Reparem novamente o diagrama. Uma função bijetora traz as características da função injetora e sobrejetora. Como fica uma função injetora no gráfico? Como era mesmo uma função injetora? Lá no começo. A função injetora é quando quaisquer dois valores distintos do domínio correspondem a imagens distintas do contradomínio. Ou seja, não me sobram valores no conjunto B. Vamos ver como fica o gráfico. Olha só, o gráfico de uma função injetora. Eu tenho valores no y e no x. E o gráfico ele pode ser crescente ou decrescente e ele é sempre determinado por uma reta, passando por uma reta horizontal, passando apenas por um ponto. Esse é o gráfico da função injetora. Olha só. Isso aqui não é uma função injetora, por quê? Porque eu passo por vários pontos. Tem várias linhas, vários pontos que interceptam no eixo X. Em comparação ao eixo Y, né? Tem mais no eixo X em comparação do eixo Y. Aqui é um gráfico tradicional, um clássico de uma função injetora, tá? Ele passa por um ponto no eixo Y, cruzando pelo eixo X também, tá? E essa foi uma breve explicação sobre as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Vamos agora corrigir os exercícios que foram passados na última sexta-feira, tá bem? Olha só. Exercícios sobre funções bijetoras e injetoras. Eu coloquei esse lembretezinho aqui porque nós estamos trabalhando com conjuntos e às vezes a gente se confunde com conjuntos dos números naturais, racionais, os inteiros, os irracionais, são vários conjuntos. Então, para a gente ter uma noção básica disso tudo, a gente deve saber que o conjunto dos números reais, tá? Que é representado pelo R. Dentro desse conjunto eu tenho os números naturais, eu tenho os números inteiros, os racionais e os irracionais, ou seja, estão todos os conjuntos dentro dos conjuntos dos números reais. E dentro desses números reais, representado por essa letrinha R aqui, ó, eu tenho o R+, que é o conjunto dos números reais não negativos, apenas os números positivos, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são os números naturais também, tá? Então,
É só um lembretezinho, porque eu pedi ali num exercício números reais e reais positivos, tá bem? Aqui, o número 1 dizia assim, ó. Verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, tá? Eu tenho uma função de A em B, tá? O conjunto A em função do conjunto B. Logo, eu tenho os elementos 0, 2 e 4, o 2 ficou meio apagadinho. E depois eu tenho os elementos 1, 3 e 5. São mais elementos, mas não apareceram aqui, mas esses aí são os que interessam. O que eu quero saber é se essa função, ela é injetora, sobrejetora ou bijetora, tá? Eu descubro que essa função, ela é sobrejetora, pois todo elemento de B, o contradomínio, tem pelo menos um elemento de A. Vamos ver, ó. Todo elemento de B, o contradomínio, tem pelo menos um elemento em A, tá? Também ela é injetora, pois quaisquer dois valores distintos do domínio correspondem a duas imagens distintas do contradomínio. Olha só, quaisquer dois valores distintos do domínio, que é o conjunto A, correspondem a uma imagem distinta do contradomínio. Ok? Então, se ela é sobrejetora, se ela é injetora, ela também é bijetora, tá? Se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela também é bijetora. Vocês podem observar que o meu conjunto B é o meu conjunto contradomínio, né? Todos os elementos do conjunto B, eles estão relacionados com os elementos do conjunto A. Logo, esse meu contradomínio é toda a minha imagem, que representa também o meu conjunto imagem. Então, eu posso dizer que ele é uma função injetora, tá? Desculpa, uma função bijetora. A letra B. A letra B dizia assim, ó, uma função de R, que eu falei para vocês recém, dr dos números reais, em reais positivos, definida por x ao quadrado. Aqui eu fiz um quadrinho pra gente saber exatamente que tipo de diagrama nós íamos montar. Eu peguei a partir do menos 2, porque os números reais aqui me permitem, que são os positivos e os negativos, tá? Ele não me definiu se ele queria positivo ou negativo na função de saída, tá? Meu conjunto de saída, meu conjunto A, tá? Então, eu botei os números reais, eu escolhi do menos 2 ou 2. E eu obtive esses resultados. Observe que aonde eu tenho o x, eu coloquei o valor aqui, ó, dos números reais. Então, eu comecei com menos 2, era x ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado. Menos 1, menos 1 ao quadrado, 0, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, tá? Vamos ver como ficou no diagrama, para nós definirmos que tipo de função é essa. Ó, o meu diagrama dos números reais, tanto positivos quanto os negativos, e os meus resultados dos números reais positivos, somente os positivos, tá? Como ali não deu nenhum negativo, ficou somente positivo. Então, eu tenho os elementos, todos os elementos do meu conjunto A, que é o dos meus números reais, eles estão todos ligados com o meu conjunto B. Só que eu tenho dois elementos distintos relacionados a apenas um elemento do conjunto contradomínio. Então, se eu trago essa característica, eu posso dizer que essa minha função, ela é uma função sobrejetora, pois eu tenho aqui, desculpa, foi muito. Pois eu tenho aqui, ó, no meu conjunto, no meu diagrama, eu tenho dois elementos distintos, quaisquer, né? Relacionados a apenas um elemento do conjunto A, relacionados a apenas um elemento do conjunto B. E eu tenho todos os meus elementos do contradomínio, que é o conjunto B, o R+, relacionados ao conjunto A, que é o conjunto dos números reais. Logo, esse conjunto do contradomínio aqui é a minha imagem. Então, eu classifico essa função como uma função sobrejetora. A letra C. A letra C me diz assim, ó, que é uma função de reais em reais. Aqui, esses aqui são todos os números reais, não importa se é negativo ou positivo.
E aqui também, definida por x mais 2, ou seja, aonde tiver o x, eu vou colocar o meu número real, do qual conjunto eu escolhi, para fazer o cálculo. Aqui, ó, eu escolhi do menos 3 ao 1, tá? Mais que 5 algarismos não precisa, mais que 5 elementos. Então, aqui ficou, no lugar do x eu coloquei menos 3 mais 2, menos 1. Depois, menos 2, que é uma sequência, né? Menos 2 mais 2 é 0. Menos 1 mais 2 é 1. 0 mais 2 é 2. E ali, 1 mais 2 é 3. O diagrama ficou da seguinte maneira. Aqui, ó. Todos os elementos desse primeiro conjunto de números reais, que eu classifico como conjunto A, estão todos relacionados com o conjunto B. Tá bem? Então, todo esse meu conjunto aqui é meu contradomínio também. Só que diferente daquela primeira função que eu tenho, dois elementos do conjunto A relacionados a apenas um elemento do conjunto B, esse aqui é apenas um elemento do conjunto A relacionado a um elemento do conjunto B. Então, eu posso dizer que essa função, ela é injetora, ela é sobrejetora, injetora pelo que eu recém falei. Injetora, pois apenas um elemento do conjunto A está relacionado a um elemento diferente do conjunto B, tá? Ela é sobrejetora porque todo o meu conjunto contradomínio, ele é a imagem da função, tá? Então, se eu tenho uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu posso concluir que ela é uma função bijetora. Olha só, esse aqui eu não marquei, mas é a letra D, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É a letra D. Desculpa, faltou colocar a letra D, mas a letra D eu defini a função como? A função que me pede ali no exercício. É a função 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui são os números reais positivos, tá? Eu não quis colocar para não atrapalhar, mas são os números reais positivos. Em função dos números naturais, tá? Definida por 2x, ou seja, aonde eu tiver o x, eu vou colocar esses numerozinhos aqui desse meu conjunto, F. Aí, então, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes o 0, 0, 2 vezes o 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes o 3, 6, 2 vezes 4, 8. Aqui, como ficou meu conjunto, eu tenho o meu conjunto A, elementos dos números da função, dos elementos da função, relacionados a todos os elementos do conjunto B, tá? Eu tenho a minha imagem aqui, que é todo o meu conjunto contradomínio. Eu tenho que elementos diferentes do conjunto A estão relacionados a elementos diferentes do conjunto B. Então, eu posso dizer que essa função, ela é uma função injetora, tá? Porque todos os elementos do contradomínio são a imagem, tá? Eu tenho no máximo um elemento relacionado a outro elemento do conjunto, um elemento do conjunto A relacionado a outro elemento do conjunto B, tá? Então, essa aqui é uma função injetora. O exercício 2 dizia assim: analise as afirmações abaixo, classificando-as em verdadeiras ou falsas. Ó, se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora. Sim, porque se a função ela é classificada como bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Logo, é verdadeira essa afirmação. A letra B diz assim, ó: toda função injetora é bijetora? Não, né? Porque para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas se ela é só injetora, ela não é bijetora. Ela é somente uma coisa, tá? A letra C diz assim, ó: se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, ó, o contradomínio, o conjunto B, é igual ao conjunto imagem, então a função é sobrejetora? Sim, porque é uma característica da função sobrejetora.
O contradomínio, o conjunto contradomínio é o mesmo conjunto imagem, tá? A letra D diz assim, ó. Se a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Ó, sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Verdade, verdadeiro. A nossa afirmação da letra E diz assim: se uma função é bijetora, então ela é injetora? Sim. Ó, a função injetora, ela não é bijetora. A função sobrejetora, ela não é injetora. Porém, a função bijetora é sobrejetora e injetora, tá? Para ela ser uma função bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá bem? Era isso aí, guris. Tenham um bom dia.